Maior das guerras desse período foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos durou, na realidade, 116 anos. E naquela época, isso não significa que tinha batalhas todos os dias, até porque, no auge do inverno, era muito difícil deslocar tropas. Nas épocas em que era necessário plantar ou colher, as batalhas também eram reduzidas. Havia épocas de paz de Deus, ou seja, épocas de festas religiosas como Natal e Páscoa, em que a Igreja Católica proibia a existência de combates. O conflito também foi acompanhado por outras calamidades, como a fome e a peste. A fome era consequência da peste, que matava pessoas do campo, mas também era consequência da guerra, das prolongadas secas e das pequenas colheitas, que provocaram um aumento nos preços dos gêneros de primeira necessidade, como o trigo. Mesmo com todos esses problemas, Inglaterra e França estiveram em guerra entre os anos de 1337 e 1453. A guerra teve motivações políticas e econômicas. Do ponto de vista político, o rei Carlos IV da França morreu sem deixar herdeiros legítimos. Dessa forma, os dois parentes mais próximos que poderiam assumir o trono eram o primo do rei, Carlos IV, também chamado Carlos de Valois, e seu sobrinho, Eduardo, que era rei da Inglaterra. Do ponto de vista econômico, a guerra teve como motivação o território ao norte da França, a região de Flandres, que hoje pertence à Bélgica. Essa região tinha um rico comércio e, mesmo sendo no continente europeu e no território francês, a posse era inglesa. Para entendermos melhor o que foi essa disputa dinástica, nós temos que voltar um pouco até a geração do Felipe IV da França. Esse Felipe IV da França, também chamado de Felipe o Belo, ou o Rei de Ferro, deixou seu trono para seu filho Luís X. Porém, o Luís X só tinha filhas, e na França havia uma lei chamada Lei Sálica. Por essa lei, as mulheres e os descendentes de mulheres não poderiam assumir o trono francês. Então, quando o rei Luís X morreu, deixando apenas filhas, a sua esposa estava grávida. Havia a esperança de que o bebê nascido fosse um rapaz, fosse um menino. E realmente nasceu um menino, João I da França. Porém, João viveu apenas 5 dias e o trono então foi passado para o irmão do Luís X, que assumiu o trono como Felipe V. Felipe V também não teve um governo duradouro e, ao morrer, ele também só possuía filhas. Dessa forma, o trono foi dado ao seu irmão caçula, irmão tanto do Luís X quanto do Felipe V, filho caçula de Felipe IV o Belo. Ele assumiu o trono com o nome de Carlos IV. O rei Carlos IV também teve um governo curto. Ao morrer, ele deixou apenas filhas mulheres. Na época de sua morte, a sua esposa estava grávida. Portanto, a regência do reino foi passada para seu primo Felipe de Valois, enquanto aguardavam o nascimento do bebê. Porém, nasceu outra menina, criando assim uma crise dinástica. Quem seria o sucessor do trono francês? Segundo a árvore genealógica da família real francesa,
O herdeiro ao trono, o parente mais próximo, seria justamente esse mesmo Felipe de Valois que já estava na regência do trono, pois ele era primo do Carlos IV, sobrinho do rei Felipe IV o Belo. Porém, Felipe IV teve também filhas, e uma dessas filhas, a princesa Isabel, era casada com o rei Eduardo II da Inglaterra. E nesse momento da morte de Carlos IV, o filho de Eduardo II era o Eduardo III, rei da Inglaterra. Ele era neto do Felipe IV e também sobrinho do Carlos IV. Seria um herdeiro ao trono se não fosse a lei sálica que impedia descendentes de mulheres de assumir o trono francês. Mesmo com a lei sálica, o rei da Inglaterra, Eduardo III, exigia o trono para si, pois alegava que o seu parentesco era mais próximo que o de Felipe de Valois. Portanto, as tropas inglesas invadiram o norte da França. Nos primeiros anos da guerra, os ingleses, com excelente infantaria e arqueiros bem treinados, obtiveram vitórias espetaculares. A guerra teve vitórias de ambos os lados, porém, a Inglaterra parecia ter os melhores portos e as cidades mais prósperas do norte da França em seu domínio, por quase 92 anos. Apenas em 1429, um fato mudou o curso da guerra em favor dos franceses. A camponesa Joana d'Arc comandou um pequeno exército enviado pelo rei Carlos VII e libertou a cidade de Orleans, sitiada pelos ingleses. Seguiram-se outras vitórias, até os franceses conquistarem Reims e Carlos VII ser coroado oficialmente como rei da França. A atuação de Joana d'Arc foi decisiva, pois ela fez surgir a esperança nos franceses, que passaram a vencer várias batalhas. Dessa forma, os ingleses planejaram uma trégua com o rei francês, que organizou uma armadilha para que os ingleses prendessem Joana. Dessa forma, ela foi presa pelos ingleses, julgada por heresia e bruxaria, e acabou condenada e queimada viva em Rouen em 1431. Embora o rei francês houvesse aceitado um acordo com os ingleses, a morte de Joana d'Arc estimulou ainda mais o nacionalismo dos franceses, que a partir de então avançaram sobre os ingleses, conseguindo expressivas vitórias. Em 1453 foi assinada a paz. Carlos VII passou a governar a França com poderes quase absolutos e acabou com as pretensões inglesas de possuir domínios na França. Do ponto de vista histórico, a Guerra dos 100 Anos foi um evento que marcou o processo de formação das monarquias nacionais inglesa e francesa. Não por acaso, esse conflito girou em torno de territórios ricos e de impostos tão necessários ao fortalecimento de qualquer monarquia daquela época.